versos de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, o verso 7 e também o verso 17. E vamos tentar recapitular brevemente algumas questões que nós já pensamos sobre este assunto, que é a relação Pensando nisso, nós vamos tentar continuar um pouco daquilo que nós já falamos antes, em algumas séries de exposições, mas hoje nós vamos iniciar já atentando para esses dois versos de Hebreus, no capítulo 13. Assim diz a palavra do Senhor, Hebreus 13, verso 7 e verso 17. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregam a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Verso 17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós queremos o auxílio do Teu Espírito. Sabemos que não estaremos aqui sem o Senhor e sem a obra do Senhor, em nosso coração e em nossa mente. E nós pedimos que mais uma vez todo pensamento seja levado cativo a Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que o nosso coração, todo o nosso ser, ó Deus, possa meditar agora na Tua palavra, entender e compreender a vontade do Senhor. E que o Senhor continue a Tua obra por meio desta igreja, ó Deus, e na vida desta igreja. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, perdoa as nossas incompreensões, as nossas limitações. Perdoa, Deus, tudo aquilo que é mal diante dos Teus olhos. E olha para nós por meio do Teu Filho. Nós sabemos que é somente nele, por ele, pelos méritos dele, que nós temos condições de servir ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, a nossa gratidão, e nos abençoa como povo do Senhor nessa meditação matinal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nós temos diante de nós, irmãos, um texto que é desafiador em dois momentos. E eu separei esses dois versos apenas para introduzir o nosso assunto e a nossa breve reflexão hoje. O verso 7, como você pode observar aí, ele é um grande desafio, especialmente para quem lidera, para quem é chamado pelo Senhor. Hebreus 13, verso 7, aponta, mostra a expectativa que existe a respeito dessa posição de liderança. E isso nós podemos pensar nesse contexto de igreja, como também podemos estender para todos os outros contextos. O líder, em geral, ele é alguém que está sendo sempre observado, atentamente observado. E não somente observado por interesse ou por curiosidade, mas porque ele tem algo a passar, ele tem algo a direcionar. Ele está numa posição em que as pessoas que olham para ele precisam ver nele algo que talvez elas mesmas não tenham, algo que elas estão procurando. E o autor de Hebreus fala claramente disso no verso 7. Falando que os líderes na igreja devem ser observados e imitados. E isso tudo deve ser visto como uma obra da graça de Deus. Enquanto eles pregam e ensinam, o Espírito Santo está trabalhando na vida deles, e isso traz frutos, e a igreja deve atentar para isso. É um grande desafio quando nós pensamos no contexto de liderança. E isso faz com que nós queiramos sempre exigir mais dos nossos líderes. Nós sempre queremos que os nossos líderes andem, sim, debaixo da palavra do Senhor. Que a mesma palavra que eles pregam seja aplicada na vida deles. Que tudo aquilo que eles ensinam seja visto como um fruto. Talvez não um fruto perfeito ainda, mas um fruto que está em desenvolvimento. Isso coloca na congregação uma expectativa, um desejo de cobrança, muitas vezes. Isso é bom, porque esse texto fala disso. Mas há o outro lado. O lado em que a congregação não somente deve exigir, mas quanto mais o padrão do líder sobe,
a congregação também deseja estar nesse nível, deseja olhar para tudo isso e imitar. Então, existe essa via de duas mãos. Mas o verso mais difícil para nós, o mais pesado para o nosso contexto é o verso 17. Porque aparecem duas palavras que são muito pesadas para a nossa era, para a nossa época atual, onde nós não estamos mais lidando com a autoridade como nós lidávamos no passado, como algo bom estabelecido por Deus. Mas, em geral, a regra é que nos dias de hoje, as autoridades elas já não são vistas mais com bons olhos. Essa ideia de obedecer e submeter-se a uma outra pessoa nunca soa bem. Mas eu gostaria apenas de dizer para os irmãos, a título de introdução apenas daquilo que nós vamos considerar hoje, que a mesma palavra utilizada neste contexto para falar de submissão no Novo Testamento, ela é apresentada para falar de submissão aos seus chefes, de submissão à autoridade dos pais e também da submissão a Deus. A mesma palavra. Então isso é algo bastante sério, porque dadas as devidas proporções, nos contextos diferentes, nós estamos falando do mesmo princípio, o princípio da submissão. Então, se o verso 7 exige dos líderes e coloca neles uma expectativa muito grande, o verso 17 diz que esse peso não deve ser um fardo além da conta. Se o líder está incumbido de liderar a igreja do Senhor, proclamando a vontade do Senhor, a igreja não deve tornar isso um fardo. Muito pelo contrário, a igreja deve trabalhar para que essa posição tão séria, de tanta responsabilidade, seja feita com alegria, não com gemidos, não com sofrimento, porque isso não seria útil nem mesmo para a igreja do Senhor. Eu vou apenas relembrar aqui uma citação que eu já trouxe em outro momento do pastor Mark Dever, em que ele junta essas duas realidades, a expectativa de um líder que é santo, temente, se submete à palavra do Senhor e ele está numa posição em que ele é observado e ele é cobrado para que ande nos trilhos, para que a sua vida seja um modelo de imitação. Mas do outro lado ele também fala dessa congregação que trabalha para que esses líderes pastoreiem, liderem, cuidem com um coração grato ao Senhor, não com pesar. E o pastor Mark Dever vai dizer o seguinte: é uma séria deficiência espiritual na igreja se ela tem líderes que não são dignos de confiança ou membros que são incapazes de confiar. É uma séria deficiência espiritual na igreja se ela tem líderes que não são dignos de confiança ou membros que são incapazes de confiar. E aqui eu vou apenas relembrar que nós já passamos pelo estudo a respeito da responsabilidade que a igreja tem diante do Senhor. No Novo Testamento nós entendemos como batistas que não existe outra autoridade acima da igreja local. Nós cremos que o governo da igreja é um governo congregacional. A congregação é chamada para tomar decisões. A congregação é chamada para momentos cruciais da vida da igreja. E nós já vimos isso em Mateus 18, por exemplo, quando há uma desavença entre irmãos. Nós vimos isso em 1 Coríntios, quando Paulo diz que a igreja deve zelar pela pureza dela. Se existe um membro que abertamente vive em pecado, até mesmo a sociedade já conhece, a igreja deve tomar uma posição. Nós vimos que em 2 Coríntios, quando há arrependimento, a igreja deve abrir as portas do reino novamente e acolher a pessoa arrependida. Tudo isso é função e é papel da igreja local. Então não existe um sínodo, não existe uma outra assembleia, não existe nem mesmo uma denominação que esteja acima das decisões da igreja local. A igreja recebeu essa incumbência e essa responsabilidade. Mas esses dois versos nos lembram que a igreja, apesar de ter essa responsabilidade, ela não é infalível. Eu vou apenas relembrar alguns pontos que nós já meditamos antes, para que os irmãos relembrem de tudo isso. Pensando sobre essa responsabilidade, nós já consideramos isso antes em uma outra pregação. A responsabilidade da igreja deve inspirar zelo e engajamento, envolvimento na obra do Senhor com temor e tremor.
sabendo que ela é a autoridade final aqui na terra, mas ela não é infalível. Nós, como igreja do Senhor, reunidos aqui, tomando as nossas decisões, pensando como um corpo eclesiástico, nós somos a autoridade final que há na terra. Deus constituiu isso. Isso está claro no Novo Testamento. Mas essa autoridade não é infalível. Por isso, nós devemos fazer o uso dessa autoridade com temor e tremor. Segundo ponto, a responsabilidade da igreja deve ser usada para frear decisões claramente erradas ou equivocadas, não para manipular, impor ou constranger o trabalho dos líderes. E nós já vemos que o verso 17 se aplica muito bem nesta meditação, neste ponto. E o terceiro ponto, apenas para relembrar algumas coisas que nós já falamos acerca deste assunto, a responsabilidade da igreja só é bem desempenhada quando líderes dignos de confiança, mesmo que imperfeitos, trabalham junto com membros capazes de confiar. Eu gostaria apenas de ilustrar um pouco dessa dinâmica, convidando os irmãos para que nós olhemos para Atos no capítulo 14. Nós vamos passar em alguns versos de Atos 14 e também no capítulo 15. Para nós entendermos como funciona essa dinâmica da liderança e da assembleia, da igreja reunida para tomada de decisões, em que contexto, em que momento isso deve acontecer. E aqui nós vemos em Atos, no capítulo 14, verso 23, um texto que nós identificamos, a nossa identidade batista. O verso 23 vai dizer o seguinte: e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor, em quem haviam crido. E na verdade, essa palavra nomeando, em algumas versões pode aparecer como elegendo. E a ideia aqui é que a igreja, de fato, reconheceu os líderes que estavam sendo apontados. Enquanto havia o trabalho missionário, enquanto Paulo viajava, uma das suas tarefas era reconhecer nas igrejas pessoas vocacionadas e indicar essas pessoas para que a igreja reconhecesse, nomeasse essas pessoas e desse autoridade como líderes a elas. Então este é o primeiro verso. Mas agora no capítulo 15 nós vemos que surge um problema. Capítulo 15, verso 1. Vamos atentar aqui exatamente o que está acontecendo, e é um erro grave, um problema sério, que exige uma tomada de posição. E assim diz a palavra, 15, verso 1. Certos homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. E este é um ensino grave porque estava afetando diretamente a pregação do Evangelho. Não é apenas Cristo, como nós estamos pensando, como nós já ouvimos o irmão Altemir falando agora, como nós estamos pensando nos domingos à noite, não é somente Cristo, é Cristo, mas a circuncisão estabelecida por Moisés, senão não haverá salvação. Alguns estavam ensinando isso. E o que a igreja precisa fazer? Precisa tomar uma posição. Observe o verso 6. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Em um primeiro momento, a liderança constituída pela igreja vê que isso é um desafio, é um problema sério, e eles se reúnem para tratar disso. Porque se isso é verdadeiro, tudo que o apóstolo Paulo havia feito antes não serve para nada, deveria ser jogado no lixo. E a igreja teria que ser dividida. Em uma parte, aqueles que criam em Jesus, mas não eram circuncidados. Em outra parte, aqueles que supostamente seriam os verdadeiros crentes, que criam em Jesus e também eram circuncidados. Então a liderança toma uma posição. Isso é algo sério, isso é algo grave. Nós precisamos nos reunir. Isso acontece no verso 6. Mas aí eles decidem e simplesmente comunicam. Se você seguir a leitura, você perceberá que não. Observe o verso 22. A igreja foi convocada. E no verso 22, nós temos o parecer final. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros,
com toda a igreja. Escolher homens, dentre eles, enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, e por intermédio deles mandaram esta carta. E o texto segue dizendo qual foi a decisão tomada por toda a igreja junto com os apóstolos e os presbíteros. Então você percebe essa dinâmica. Um problema grave aparece. A liderança percebe que é um problema muito sério. Os apóstolos e os presbíteros se reúnem para discutir o assunto. Em um momento eles convocam a igreja para dar os pareceres, para que a igreja junto decida e tome uma posição a respeito disso. E você verá que essa é uma constante em todo o Novo Testamento. Quando Paulo vê todos os problemas em Corinto, ele não escreve para a denominação, porque não existia. Ele não escreve para o pastor da igreja. Ele escreve para a congregação. A congregação deve assumir a sua responsabilidade. Mas neste caso aqui em específico, nós estamos falando daquilo que é muito claro. Quando o evangelho é colocado em questão, nós estamos falando de algo muito claro, algo muito evidente e muito sério na vida da igreja. Mas em outras questões, como nós devemos agir? Até onde o líder lidera, até onde a igreja deve se submeter? Eu gostaria apenas de trazer uma imagem que será projetada, e nós vamos refletir nessa imagem como uma sabedoria, como algo que nós entendemos, como um chamado de Deus a perceber que no Novo Testamento algumas questões são muito claras e sérias. Outras não são tão claras e nem tão sérias, mas como nós vamos lidar com isso envolve algum tipo de sabedoria. E nessa sabedoria nós vamos pensar um pouco a respeito daquilo que o pastor Mark Dever tem considerado e escrito sobre igreja, especialmente de uma perspectiva batista. Então, olhando para isso tudo, nós entendemos que no ponto 3, ali na nossa imagem, no nosso quadrante, nós percebemos que há algo sério e algo claro que está em questão. É o Evangelho do Senhor. É a mensagem central da igreja. Neste ponto, como as coisas devem acontecer, liderança e igreja devem trabalhar em total acordo. Se não há este acordo, poderia haver divisão aqui na igreja de Jerusalém, como pode haver divisão em nossa igreja. Então aqui nós estamos falando de algo que envolve se nós devemos exigir das pessoas que elas creiam no Senhor Jesus e se arrependam dos seus pecados ou não. Ah, mas ele é filho do membro, ele deve ser aceito. Mas qual que é o requisito final? A crença em Cristo, o arrependimento dos seus pecados. Então nós estamos falando de algo muito claro e muito sério. Ou nós estamos pensando, olhando para tudo aquilo que nós já falamos no Novo Testamento. A igreja de Jerusalém deveria ser dividida por causa do Evangelho. É o Evangelho somente ou é o Evangelho mais alguma coisa? A igreja de Corinto deveria perder o testemunho de fora, porque ela estava comprometendo a sua santidade e não conseguiria mais mostrar para os de fora o que significava ser cristão. A igreja de Corinto se recusaria a reconhecer que aquele que se arrependeu deve ser acolhido. Nós estamos falando de algo que é claro e é muito sério. Então a igreja é chamada a tomar decisão junto com a liderança. Não deve haver desacordo aí. Outras questões envolvem, por exemplo, a igreja da Galácia. Quando Paulo diz que se até mesmo um anjo pregasse um evangelho diferente, a igreja deveria dizer que aquilo era um anátema, era maldito aos olhos de Deus. A congregação deveria se posicionar. Quando o evangelho está no centro, quando questões sérias estão no centro, a igreja deve se posicionar. E em todas as outras questões que envolvem falso ensino e o evangelho, você verá o mesmo padrão. A igreja é chamada a se posicionar. Mas existem três outros aspectos que nós devemos considerar na nossa meditação hoje, apenas para encerrar. Existem questões que são muito claras, mas elas não são nem um pouco sérias. Vamos supor que um irmão diga, olha, vamos pintar a parte externa da igreja de rosa. Irmãos, isso é claramente inútil, claramente um absurdo. Isso não deve nem ser trazido para a questão. Isso não deve ser uma preocupação da igreja.
além de ser um absurdo, de ser algo claramente incompreensível, mas as incompreensões já estão entrando dentro da igreja, nós falávamos sobre isso, algumas igrejas que estão pintando a parte interna de algumas cores, mas essas coisas não deveriam nem ser trazidas para discussão. Não deveria ser preocupação da igreja. Então é claro, você consegue entender com bastante clareza qual é a dificuldade. A pessoa tem dificuldade com a cor, mas não é sério, não é importante. Um segundo ponto, existem coisas que não são tão claras. A gente tem alguns indícios na Bíblia sobre elas. Nós sabemos que oração é importante, muito importante. Mas será que o culto deve finalizar com uma oração silenciosa, com uma oração do dirigente? Como que nós devemos lidar com isso? Não existe tanta clareza aí. Mas existe algum indício na Bíblia de que oração é importante. Mas não é algo primordial, não é algo central a oração silenciosa acontecer ou não. O que nós podemos fazer? Sentamos como igreja, podemos discutir isso, pensar nisso. O ponto 3 já foi estabelecido. O evangelho foi colocado em questionamento. Aí, igreja e liderança precisa trabalhar junto. Mas o mais difícil, e isso envolve retornar àquilo que nós lemos lá em Hebreus, é o ponto 4. São questões que são sérias, são graves, mas nós não temos tanta clareza em como seguir por elas. E aí, nós precisamos entender que Deus constituiu liderança na igreja para isso. E este é um ponto que nós precisamos entender, que se é uma questão séria, é importante aos olhos do Senhor, mas eu não tenho respostas, eu preciso confiar na liderança que Deus estabeleceu. Eu preciso entender que Deus chamou esses homens para liderar a igreja. Então, neste ponto, a igreja deve, com sabedoria, não fazer do fardo, que não é um fardo necessariamente, é uma vocação, mas é uma vocação muito séria da liderança na igreja local. Não deve fazer disso um peso além da conta. E nestes pontos, onde nós temos alguma questão muito séria, mas que nós não temos clareza a respeito dela, a liderança é chamada para agir. E a igreja deve assumir a sua responsabilidade de ouvir essa liderança e caminhar debaixo dessa liderança, sabendo que Deus também chamou pessoas para dar à igreja do Senhor visão e direção nestes aspectos. Eu gostaria apenas de finalizar com essa citação, que eu já trouxe outras vezes, mas que nos lembra disso. Mais uma vez, o pastor Mark Dever diz o seguinte: quantas igrejas definham hoje por uma combinação maligna de líderes egoístas e membros obstinados. Líderes egoístas e membros obstinados. Tais congregações geralmente encolhem e murcham. Algumas igrejas têm congregações maravilhosas, mas reconheceram as pessoas erradas como pastores e presbíteros. Pessoas que se mostram, na melhor das hipóteses, descuidadas, e na pior das hipóteses, basicamente, charlatães. Muitos de nós já estivemos envolvidos em tais igrejas. Algumas igrejas têm líderes maravilhosos e piedosos, mas congregações cheias de pessoas complacentes, egocêntricas. Se esse pastor puder ficar e ensinar pacientemente, a congregação poderá ser renovada. Caso contrário, penso que tal congregação suportará um julgamento pesado no último dia, por ferir bons pastores do rebanho de Cristo. Mas a igreja saudável, embora cheia de membros e líderes imperfeitos, é marcada por iniciativa e serviço piedosos, ensino e obediência piedosos, liderança e membresia piedosos. Que Deus, nessa manhã, nos ajude a assumir as nossas responsabilidades como líderes, como corpo do Senhor, atentando para todas essas coisas, na dependência do Santo Espírito. Vamos orar? Gostaria de convidar os irmãos para que nós nos colocássemos em pé. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, te agradecendo, porque o Senhor nos reuniu aqui, não somente para deliberar assuntos administrativos, mas para pensar
na tua igreja, que é a expressão do teu reino, é a imagem visível do teu reino para este mundo. E nós pedimos que tudo isso seja feito, ó Deus, com temor, com tremor, na dependência do Espírito Santo, com sabedoria dos altos céus, aqueles que lideram sabendo que serão cobrados do Senhor, porque todo aquele que ensina receberá duplo juízo da tua parte. Mas também a tua igreja saiba que o Senhor, e reconheça que o Senhor também chama a igreja à responsabilidade, como nós vemos claramente no livro de Apocalipse. E que o Senhor nos permita nessa manhã fazer tudo isso, olhando para Cristo Jesus. E apesar das nossas limitações e imperfeições, sabendo que Cristo completa em nós e apresenta diante do Senhor tudo aquilo que falta. Na dependência do teu Espírito Santo nós oramos, desde já, agradecidos. Amém e amém.